um pouco errado, ou não correto, para não dizer errado, a respeito de mordomia. E quando fala de mordomia cristã, olha-se já para o lado financeiro, dízimos e ofertas. E mordomia cristã é muito mais do que dízimos e ofertas. Nós precisamos entender que a mordomia, ela não é uma causa, ela é um efeito. Nós precisamos entender que eu não sou mordomo de Deus para ser salvo. Eu sou mordomo de Deus porque eu já fui salvo na cruz do Calvário. Então há algumas coisas que não é compreendido a respeito da mordomia. Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João. João capítulo 4. João capítulo 4, no verso 23. Aqui diz, João capítulo 4, verso 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando adoradores. Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas esse conceito errado a respeito de um tema tão importante tem feito que muitos adoradores não adorem a Deus em espírito e em verdade. Para o nosso mundo aí fora, quando fala-se em mordomia, já olha para o lado da vida boa. O fulano lá vive na mordomia, é vida boa. Mas a mordomia, segundo a palavra de Deus, ela existe. Eu posso dizer que o mordomo, ele é um administrador de bens que não são seus. O mordomo, eu não sei se ainda existe essa função, mas no passado existia. Ele era o chefe dos empregados. Se em algum lugar, em uma casa, existe 10 empregados, o mordomo é o principal deles. É ele que administra os bens, não dele, mas do seu senhor. E nós podemos dizer que a mordomia, ela é dividida em 4 partes, ou em 4T, que é templo. Templo pode estar se referindo à igreja construída, mas também Paulo diz que templo é o nosso corpo. Então a mordomia, ela é dividida em 4 T's: templo, talento, tesouro e tempo. E às vezes isso não é muito compreendido, porque quando nós falamos de templo, nós estamos falando do nosso corpo ou da igreja. E como que um templo deve ser cuidado? De qualquer jeito? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nosso templo, em nosso corpo. Então, para que o Espírito de Deus possa realmente habitar em nosso templo, eles têm que estar em harmonia com as vontades de Deus. Também os nossos talentos. Como nós temos usado o talento que Deus nos deu? De cantar, de pregar, de falar de Deus para as pessoas. E como nós temos usado esse tempo que Deus nos dá, que é tão importante na mordomia. É um dos T's da mordomia. Tempo. Obrigado, Débora. Também fala de tesouros, dos bens que Deus nos deu para administrarmos, e que muitas vezes, por negligência nossa, nós passamos por certas dificuldades, não porque Deus quer que você passe dificuldade, que eu passe dificuldade, mas sim porque nós administramos mal aquilo que Deus nos concedeu para administrar. Deus dá, através da sua palavra, todas as orientações necessárias para que nós administremos, que nós o adoramos segundo os ensinamentos bíblicos.
Adorar a Deus através da nossa vida e através do nosso corpo. Quanto ao tempo, Ele deixou 6 dias para que nós pudéssemos administrar todos os bens que não são nossos, que são de Deus. Ele nos deixou 6 dias para isso. E às vezes 6 dias para nós parece pouco, porque nós, quando chega ali o findar do dia da preparação, às vezes nós estamos ainda naquele corre-corre, naquela luta de resolver isso, de resolver aquilo. E isso não é bom. Nós precisamos adorar a Deus, porque Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: quer comais ou quer bebais, faça tudo para o Senhor. Tudo o que nós fazemos tem que ser em harmonia com a vontade de Deus. E devemos adorar com nossos tesouros, com nossos bens, porque Deus, Ele nos dá tanto. Deus, Ele, às vezes nós não nos damos conta de quanto Deus nos abençoa. Todos aqui têm dificuldades, mas mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos aprender a ver Deus nos abençoando, porque Ele nos deu, nos colocou como mordomos, como administradores, para que nós vivamos bem aqui nessa terra. É por isso que Ele nos concedeu essa função, para que nós pudéssemos adorá-lo segundo os ensinamentos, mas que também para que nós vivamos bem. Não é da vontade de Deus que as pessoas sofram aqui nessa terra. Na classificação do nosso português, é eu, tu e ele. Mas na classificação da Bíblia é ele, tu e eu. E às vezes esses valores que Deus tanto colocou, tanto fala na palavra de Deus, está um pouco esquecido. Primeiro eu, depois tu, depois ele. E não é assim que a Bíblia nos orienta. É primeiro ele, depois tu, por último eu. Essa é a classificação para um mordomo de Deus. Essa tem que ser a classificação, não pode ser diferente. O primeiro texto que nós lemos de João, aqui fala que nós devemos adorar a Deus em espírito e também em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito? É adorar um Deus o qual nós não podemos ver, o qual nós não podemos tocar. Podemos senti-lo, mas não podemos vê-lo. E em verdade, é adorar a Deus não pelo acaso, não porque eu acho que deve ser assim, ou porque eu quero mostrar para os irmãos que eu também adoro a Deus. Não. Adorar a Deus em verdade é muito mais do que simplesmente adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando nós adoramos a Deus, nós devemos adorar a Deus como os anjos do capítulo 6 de Isaías faz. Quando nós lemos o capítulo 6 de Isaías, ali nós vemos os anjos adorando a Deus com toda a reverência, com todo o respeito. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo o senso da adoração a Deus, da santidade de Deus. E mesmo quando nós ofertamos, às vezes fazemos de uma forma que não agrada a Deus. E nós podemos ver isso no comecinho da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis. Aqui nós podemos ver um exemplo de que uma adoração feita fora dos contextos bíblicos é recusada por Deus. Capítulo 4 de Gênesis, no versos 3 e 4, diz assim: aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. A coisa mais linda para um cristão é adorar a Deus, segundo a palavra ensina. Mas essa adoração, ela deve ter o aval de Deus. Não adorar a Deus da forma... Aqui nós podemos ver claramente que Caim quis fazer isso. Caim não adorou a Deus da forma que ele havia aprendido, da forma que Deus tinha
passado para Adão, e Adão havia ensinado para eles. Ele quis adorar a Deus de uma outra forma, do seu jeito, do jeito que agradasse a ele e não a Deus. E Deus recusou essa oferta. E eles haviam aprendido isso. Mas somente há remissão de pecado quando há derramamento de sangue. Quando havia pecado, quando alguém queria a remissão do pecado, deveria morrer um animal. E isso tinha sido ensinado tanto para Abel quanto para Caim. Mas Caim quis adorar diferente. Hoje nós temos na palavra de Deus todas as formas, todos os meios para adorar a Deus. E às vezes nós estamos fazendo como o Caim, tentando adorar a Deus de uma forma diferente. Abel ia na igreja? Sim, ele ia na igreja. Caim também. Abel adorava a Deus? Sim, Abel adorava a Deus. Caim também. Abel amava a Deus? Sim, Abel amava a Deus. E Caim, ele também. Ele foi ensinado assim. Tudo que um fazia, o outro também fazia. Mas quando ele resolveu fazer a coisa do jeito que agradasse muito mais a ele do que a Deus, Deus não se agradou dele. A palavra diz: nós só poderemos ser verdadeiros adoradores de Deus quando nós fizermos adorar a Deus, quando nós adorar a Deus da forma com que a palavra tem nos ensinado. O inimigo de Deus, ele não quer que nós adoremos a Deus. Então ele fica colocando coisas em nossa cabeça. Porque a questão da adoração, lá no céu aconteceu isso. A adoração que era devida a Deus Pai, a Deus Filhos, o inimigo queria para ele. Ele queria a adoração que era o lugar que era de Jesus. E por causa dessa ganância, dessa soberba de querer ser igual a Jesus, querer a adoração que não era dele, aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Ele não está preocupado se eu trago o meu dízimo ou não na igreja. Ele não está preocupado se eu trago oferta ou eu não trago oferta. Ele quer que você faça as coisas de acordo que desagrada a Deus, mesmo fazendo essas coisas, mas que você faça do seu jeito, a sua maneira, porque ele sabe que isso vai desagradar a Deus, porque isso aconteceu com ele. E agora ele quer colocar isso em nosso coração, que nós podemos adorar a Deus de qualquer jeito e Deus aceita. Mas em Gênesis, no texto que nós lemos, nós vemos que Deus não aceita uma adoração de qualquer jeito. O adorador de Deus tem que adorar a Deus segundo a palavra. Caim trouxe uma oferta para Deus, mas Deus não aceitou. Abel também trouxe a sua oferta. Às vezes nós desagradamos a Deus não por falta de conhecimento. Nós conhecemos, mas por rejeição desse conhecimento. E às vezes nós desagradamos a Deus, mesmo conhecendo o que Deus quer, mas rejeitamos esse conhecimento. Queremos fazer de uma forma totalmente diferente. E Deus não se agrada dessas coisas. Em Levítico 8, no verso 8 a 10, ali nós vemos Arão e seus filhos. Eles estavam ali nessa leitura, nessa passagem, eles estavam como administradores da igreja. Eles cuidavam dos serviços da igreja, das coisas. Eles faziam o culto acontecer, eles faziam as coisas acontecer na igreja. Arão e seus filhos. E a nossa adoração, ela pode ser rejeitada, como foi a de Caim, se nós não fizermos da forma correta. Vamos abrir nossas Bíblias em Levíticos. Livro de Levítico, no verso 9, capítulo 9. Aqui no capítulo 9 nós vemos algo incrível acontecendo. Aqui nós vemos uma adoração que foi feita por Moisés e Arão e que agradou a Deus, porque eles fizeram a coisa segundo Deus queria que fosse feito. Capítulo 9 de Levítico, no verso 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
O que acontece quando a nossa adoração é feita de acordo com a vontade de Deus? Deus se manifesta, Deus se agrada, Deus recebe a sua adoração, a sua oferta, a sua vida, quando é colocada diante de Deus de uma forma que agrade a Deus. Porque se nós nos falamos que somos adoradores, somos mordomos de Deus e queremos fazer a coisa do nosso jeito, na verdade nós não estamos sendo adoradores. Nós estamos apenas tentando agradar a pessoas, a nós mesmos muitas vezes. E aqui Moisés faz acontecer. Ele oferece da forma com que agrade a Deus. E nós estamos perdendo com o passar do tempo. Eu tenho notado isso em todas as igrejas. Nós estamos perdendo o senso da santidade de Deus. Parece que nós não estamos mais vendo Deus como Ele deveria ser visto. Ao passar do tempo, a igreja está deixando a adoração diminuir, e estamos perdendo esse senso. Sabe por que Davi passava a maior parte dele dentro da igreja? Porque ele acreditava pela sua fé que Deus estava ali. Nós às vezes não cremos assim. Nós temos pressa de ir embora. Se o culto se estende um pouco, logo a igreja esvazia. Se o pregador se estende um pouquinho, tem muita gente olhando para o relógio. Se nós cremos que Deus está aqui e nós viemos aqui para adorá-lo, por que nós temos pressa? Por que nós queremos sair logo? Davi passava um dia dentro da igreja, bastava ele ter um tempinho qualquer na igreja que ele estava, porque ele acreditava que Deus estava ali, e nós devemos acreditar que Deus está aqui. Então não devemos ter pressa. Às vezes a nossa adoração está estipulada por um tempo, um determinado tempo. Olha, esse é o tempo, deu esse tempo, encerra, vai embora. No céu nós vamos passar a nossa eternidade ao lado de Deus. Será que nós vamos querer sair da presença dele? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que nós vamos fazer questão de assentar ao redor dele. Quando ele sair para lá, nós vamos atrás dele. Nós vamos encher o saco de Deus de tanto andar atrás dele. E aqui parece que nós não queremos a presença dele. Nós queremos ficar longe, temos pressa. E se nós temos pressa de sair do lugar onde nós cremos que Deus está, será que nós somos mesmos adoradores? Nós precisamos olhar para Deus em toda a sua beleza, em toda a sua santidade, em toda a sua... Imaginar a glória de Deus, imaginar que Ele está ocupando esse lugar que está vazio, imaginar que Ele está olhando para cada um de vocês. É assim, quando nós termos esse senso de adoração, nós não teremos pressa nenhuma de levantar do banco da igreja para ir embora. Nós não podemos vir aqui porque acostumamos vir aqui. Nós precisamos vir aqui porque queremos que Deus está aqui. Esse deve ser o pensamento do verdadeiro adorador. O culto, ele deve ser prazeroso para nós. Ele não deve ser um peso. Nós devemos ter prazer em estar onde Deus está. E nós precisamos colocar isso em nossa mente, trabalhar isso em nossa vida. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Nós precisamos buscar alguns textos para que nós possamos estar entendendo a adoração que Deus se agrada dela. Romanos 12, a partir do verso 1. Romanos 12, verso de 1 a 3. De 1 a 2. Verso 1 e verso 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto ele é maravilhoso para nós, para um adorador de Deus.
Ele fala que o nosso corpo ele tem que ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Paulo diz que nós somos templo do Espírito. E aqui também diz no verso 2: não vos conformeis com esse século, porque esse mundo está completamente corrompido. Hoje, quando nós olhamos essas milhares de igrejas que tem por aí, existem muitos adoradores? Não, não existe. Existem muitas igrejas, muitos evangélicos, mas adoradores, irmãos, está em falta. Por isso o texto que nós lemos primeiro, João diz que Deus está à procura de adoradores. Porque imagina quando ele olha para essa terra, ele acha em falta, ele não consegue encontrar o adorador segundo Moisés adorava a Deus, segundo Arão adorava a Deus, segundo aqueles profetas adoraram a Deus, da forma que agrade a Ele. E esse texto de Romanos, ele diz: para que vos experimentes qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é perfeito, e a nossa adoração a Deus deve ser de acordo com a perfeição desse Deus. Somente assim Ele aceitará. Mais uma vez, aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que a primeira oferta que Deus quer de você e de mim não é seu dinheiro. Ele quer seu corpo, Ele quer seu coração, Ele quer sua vida. Essa é a primeira oferta. Depois sim o restante. Mas Ele quer primeiro a sua vida, a minha vida como oferta. É isso que Deus pede. Quando nós passamos ali no livro de Levítico, nós vemos que existem algumas passagens ali que Deus proíbe o vinho para os sacerdotes. Deus proíbe o vinho para que eles ficassem lúcidos, para que eles pudessem fazer a diferenciação entre o certo e o errado. Em Isaías 5:20, Deus diz que ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. E hoje, no nosso mundo, o que mais se ouve é isso, essa inversão dos valores. O que era errado antes, hoje não é mais. O que era certo antes, hoje já não é mais tão certo assim. E nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. Essa inversão de valores, infelizmente, já está dentro de muitas igrejas. Mas nós temos a verdade. Nós cremos que nós temos essa verdade. Então nós não devemos nos preocupar se está havendo adoração correta ou não está havendo adoração correta nas outras igrejas. Mas na nossa precisa ter. Precisa ter. E através desse conhecimento que nós temos, agora nós vamos levar isso lá para fora. Para que eles também possam adorar a Deus. Para que eles também possam conhecer a Deus da maneira correta. Que eles possam adorar a Deus como Deus se agrada. Para que não passe uma vida dentro da igreja sem entender os planos de Deus da nossa vida. Enquanto nós não soubermos fazer diferença entre o santo e o profano, jamais poderemos adorar a Deus. Nós precisamos saber o que é bom, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Deus diz em Gênesis que o Espírito dele não agirá para sempre no homem. Pois esse é carnal. Chegará o tempo em que o Espírito de Deus será tirado do homem. E quando o Espírito de Deus for tirado do homem, o homem, a mente do homem, o coração do homem vai ficar muito mais entenebrecido do que é hoje. Será que nós podemos imaginar o que é isso? Quando nós olhamos para esse mundo, basta nós ligarmos a TV em noticiário, só o que você vê é o homem fazendo coisas erradas. Aí a Bíblia diz, em Gênesis 3,16, que o Espírito de Deus será tirado do homem. E Ellen White diz que quando isso acontecer, a mente do homem e o coração do homem ficará muito mais entenebrecido. Eu já parei esses dias atrás para imaginar isso e chegou a me dar medo. Porque se hoje está do jeito que está, e o Espírito ainda não foi retirado, quando esse Espírito for retirado, que Deus nos proteja, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou recorrer a mais um texto tem uma repreensão muito severa de Deus para cada um de nós, e no livro de Jeremias, capítulo 48, ali Deus faz uma repreensão severa demais,
Mas severa demais, mas muito importante. Jeremias 48. Capítulo 48 de Jeremias. Logo depois do livro de Isaías. Jeremias 48. No verso 10. Aqui existe uma repreensão de Deus que nós precisamos ficar atentos. Precisamos abrir os olhos para o que Deus está falando. Jeremias 48, verso 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu passei por esse texto. E ele fala: maldito seja todo aquele que fizer a minha obra de forma relaxada, de forma desleixada. Essa é uma severa advertência de Deus para aqueles que se dizem adoradores. A obra de Deus deve ter reverência, deve ter respeito, deve ter adoração verdadeira. Sabe o que é fazer a obra de Deus relaxadamente? É usar meus talentos de qualquer jeito, de uma forma que eu me sinta bem. É subir aqui no lugar santíssimo da casa de Deus e falar qualquer coisa, vestir-se de qualquer jeito. Isso é fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo. Quando nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus, quando nós nos tornamos mordomos de Deus, adoradores de Deus, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito, para que Ele não permita que eu suba aqui e falar qualquer coisa, que eu cante músicas que não agrade a Deus, que eu vista roupas que mancham a casa de Deus. Adorar a Deus, quando nós falamos em mordomia, tudo isso está envolvido. Mas quando eu ouço falar de mordomia, eu vejo falar em dívidas e ofertas, não gaste seu dinheiro com aquilo que não é pão. Tudo isso é necessário? Claro que é. É bíblico. Nós precisamos dizimar, precisamos ofertar. Não devemos gastar realmente o nosso dinheiro com aquilo que não é pão, mas não é só isso. Mordomia é muito mais do que dinheiro. E às vezes isso está sendo a adoração que Deus pede através da mordomia está sendo esquecida, está sendo deixada de lado. Quando nós passamos por Êxodo, ali nós vemos que Moisés, ele ouve Deus chamar. E quando ele ouve Deus chamar, ele vira o rosto para o outro lado. Porque ele sabia que se ele olha para Deus, ele seria fulminado. Mas Deus se mostra para ele numa sarça pegando fogo. E então ele pode olhar. Deus protege o servo dele. Deus protege o adorador. E nesse momento Deus estava protegendo Moisés numa sarça, porque ele não poderia ver a glória de Deus. Foi a forma que Deus usou para proteger Moisés. E quando Moisés sobe, ele fala: tira as sandálias, pois a terra que você está é santa. Será